Olá! A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é de que, como nós estávamos esperando, as exportações do mês de abril foram muito favoráveis para todo o segmento das carnes. Nós estamos acumulando um primeiro quadrimestre com muito bons números para exportação, seja da carne bovina, da carne suína, então são quebrar um recorde sobre outro, e da própria carne de aves, que teve agora muito superior do que está com uma média no primeiro quadrimestre de cerca de 320 mil toneladas mensais, quer dizer, deve ter acumulado 1.200.000, se eu não estou enganado, 1.249.000 toneladas no primeiro quadrimestre, o que não é absolutamente ruim. A contrapartida está no mercado doméstico, ou seja, mercado do bovino, ele continua um mercado bastante firme, não vou dizer com excepcionais perspectivas, mas com perspectivas agradáveis. O suíno, na última semana, começou a dar um pouco de mostras de uma discreta recuperação, e o frango, nos últimos dias da semana que se encerra, ele, na semana anterior, na realidade, ele pelo menos parou de cair e começou a apresentar uma estabilidade, e eu diria, creio já ter dito isso num desses vídeos anteriores, que historicamente, a partir da segunda metade do mês de maio, há sempre uma recuperação nas cotações, embora estejamos vivendo um ano sem precedentes, completamente atípico. Mas uma das coisas interessantes é que a cada semana nós estamos vendo novos estudos aparecendo, estudos que são de organismos os mais respeitados internacionalmente, organismos que são supranacionais, quer dizer, não têm agenda de defender o interesse do país alfa, beta ou gama. Eles têm apresentado sempre uma perspectiva que está, digamos, menos desastrosa do que aquela apresentada na semana precedente. Eu até estive discutindo com amigos, eu digo o seguinte, mas afinal de contas, se eu for fazer uma análise fria e crua da situação, eu temo desanimar o pessoal. E o único pessoal que não pode ser desanimado é pessoal de saúde, o nosso pessoal de transporte, da logística, os nossos bravos caminhoneiros, mas é sobretudo o pessoal também do campo, porque somos nós que garantimos alimento. O ser humano, a prioridade número 1 do ser humano é dispor de alimento. Por incrível que possa parecer a vocês, a saúde vem em segundo lugar em todos os episódios que se tem registro, aonde qualquer mínima recuperação econômica ela é muito mais utilizada para aumentar ou melhorar a dieta do que propriamente para cuidados adicionais de saúde. Desculpem dizer uma coisa dessa, mas é a realidade de todos os acontecimentos precedentes. Nós tivemos esta semana um interessantíssimo estudo que para mim me valeu muito, porque eu estava
muito receioso com esse nosso lockdown, esse fechamento horizontal e universal, ou quarentena horizontal, como ela é chamada, pelo fator de que, se eu tivesse condições de mostrar a vocês ali perto da minha casa um centro comercial completamente fechado. E esse não tem nenhuma grande empresa ali estabelecida ou instalada, são pequenos negócios. Esses que são importantíssimos para a nossa economia e importantíssimos também para a manutenção de empregos. Eu cheguei, em determinados momentos, a pensar numa crise das proporções da de 1929 e por razões óbvias, eu só tenho conhecimento da crise de 29 pelo que eu li a respeito dela. E eu estou vivendo como também vivi aquela de 2007 a 2009, que depois ficou conhecida como Lehman Brothers, mas não é bem Lehman Brothers, ela já vinha se apresentando, e que ficou conhecida como a Grande Recessão. Quer dizer, nós tivemos a crise de 29, nós tivemos então essa Grande Recessão, e essa Grande Recessão ela teve impactos muito negativos. Mundialmente, todos vocês se recordam de como os anos de 2009, 2010 foram difíceis, o impacto que teve nas economias, nos valores das coisas, nas economias, praticamente em tudo. Há um trabalho que foi publicado esta semana pela OECD que está fazendo uma comparação entre a Grande Recessão e isso que é chamado de grande lockout, ou aquela quarentena que, conforme eu disse para vocês na semana passada, de uma população de 7,8 bilhões de habitantes no planeta, 3 bilhões estão confinados em casa. É muito interessante porque, à medida em que as análises vão sendo um pouco mais apuradas, um pouco mais refletidas, que abrangem mais pensadores, elas vão tomando um formato que é um formato bem preocupante, mas não é um formato assim de meu Deus do céu, para onde é que eu me meto, porque isso vai ser muito ruim. E eu gostaria de, sem entrar nessa dicotomia que nós temos no Brasil no momento, daqueles que parecem torcidas de equipe de futebol, né? Parece que nós temos um jogo Brasil-Argentina, está todo mundo torcendo por um lado ou torcendo pelo outro lado, e que é essa questão de se devíamos manter isto universal, essa quarentena universal, ou se deveríamos fazer esta quarentena somente para os grupos de risco. E olha que eu estou no grupo de risco, super grupo de risco, eu sou velho para burro. Em 2018, na Suécia, durante uma conferência, eu peguei uma pneumonia dupla e só fiz a conferência pela honra da casa mesmo, e peguei um avião de volta para o Brasil com a esperança de morrer aqui. Ou pelo menos, se morresse a bordo, não ia dar tanto trabalho de buscarem o corpo. Mas, de qualquer maneira, eu estou no grupo de risco. E esse da quarentena vertical diz o seguinte: quem é do grupo de risco fica em casa. Mantenham em casa e até radicalizem as medidas de proteção a este grupo. Quando diz radicalizar,
daria até que você deixaria de fazer suas compras, parentes fariam as compras para ti, deixariam na porta da tua casa depois de desinfectarem e te avisariam pelo telefone dizendo, olha, pode abrir a porta e pegar aí, mas para evitar que a pessoa saísse, mesmo que protegida com máscara, com luvas, com todas essas coisas, fazendo uso de desinfetantes ao máximo. E devo dizer a vocês, para minha surpresa, as experiências que eu tenho tido são experiências onde as pessoas estão respeitando aquela distância, todos saem de máscaras, todos usam álcool gel ao chegar nos estabelecimentos. Mas, digamos, nós ficaríamos, os velhinhos e aqueles de grupos de doenças pré-existentes, ficaríamos verdadeiramente num local bastante severo. Eu queria só relatar que nesta semana teve um interessante vídeo do prefeito de Nova York, que é considerado um dos epicentros da epidemia, até pela sua densidade habitacional, populacional, e que ele, ao fazer uma análise só baseada em casos, matemática, nada de emoções, nada de deixa eu pegar a bandeirinha do eu sou o salvador de vidas e coisa pelo gênero. Mas com base em matemática, chegar à seguinte conclusão. 59% das pessoas que necessitaram internamento, assistência médica fora do lar, elas são pessoas com mais de 60 anos. É também esse grupo que registra as maiores mortalidades. Outra coisa que aí é que foi o dado surpreendente, admitido pelo prefeito de Nova York, que disse nos surpreendeu. 62% dos casos aparecidos, confirmados de Covid, eram de pessoas que estavam em casa observando a quarentena prescrita. Na cultura americana existe muito já a tendência, mesmo fora de quarentena, ao delivery. O delivery é muito popular. Mesmo assim, 62% estavam observando isso. A coisa que nós temos, e eu gostaria só de, talvez até ultrapassar um pouco do tempo que eu disponho, de mostrar para vocês, é de que, chamando 2007, 2009, se vocês preferirem, a crise do Lehman Brothers, que nós vamos chamar de grande recessão, com o grande lockout, que é o que nós estamos vivendo nisso. Nós estamos tendo, num primeiro momento, e baseado naquelas estimativas que eu mencionei do FMI, que a queda no produto interno bruto mundial das diferentes regiões, dos diferentes países, ela vai ser maior no Great Lockout do que ela foi na grande recessão. Também o desemprego é previsto como sendo mais elevado agora do que na anterior. Há uma coisa interessante que é o preço dos ativos, sobretudo esses ativos de bolsa, eles perderam mais durante a grande recessão do que estão perdendo no presente momento. Na grande recessão nós tivemos um dólar muito enfraquecido, vocês recordam disso. Agora, nesta nós temos um dólar que sai extremamente fortalecido. Nesta surge uma coisa que é muito interessante, que é uma mobilização no sentido de solidariedade, não confundir solidariedade
com assistencialismo. Solidariedade para diminuir o impacto, sobretudo, nas camadas mais vulneráveis das populações. Onde isso está sendo feito? Só na Suécia? Não. Isso está sendo feito maior escala, com maior ou menor possibilidade em todos os países do mundo. Ok? O que isso nos leva? Nos leva a ter que pensar que o mundo pós esse grande local vai ser um mundo distinto. Os valores vão ser distintos. Entretanto, vamos aí dar algumas boas notícias. Há boas notícias. O comércio internacional de alimentos, embora hajam aqueles que dizem que nós vamos ter uma tendência a nos tornarmos, no pós-crise, mais nacionalistas. Se vocês pegarem qualquer rede dessas sociais que vocês participam, vocês devem ouvir pelo menos umas 2 ou 3 teorias da conspiração sobre China. Então isso seria até um demonstrativo de como as pessoas iam se fixar mais na nacionalidade, ou seja, entretanto, uma análise que acaba de ser feita sobre alimentos diz, olha, por mais que você queira ser nacionalista, para a produção de alimento, produto agropecuário, isso não vai funcionar. Se você quiser manter mesmo uma demanda que seja afetada por uma recessão econômica a nível dos diferentes países do mundo, você terá que favorecer o livre comércio de mercadorias agrícolas, o livre abastecimento, sem criar restrições, facilitando. E este mesmo indicativo que aponta como países favorecidos, entre outros, todos os países, o que eles chamam de países cuja moeda está diretamente ligada ao valor de commodities, mas, no caso agrícola, eles estão falando de que um dos vencedores seria o Brasil. Por favor, não estou nunca antes na história desse país. O Brasil não é o único. Nós vamos ter, inclusive, os Estados Unidos como grande exportador de alimentos, vai estar favorecido. Os nossos vizinhos da Argentina, os nossos vizinhos do Paraguai, que estão se tornando extremamente importantes na exportação de soja. E em breve vocês vão ter notícias boas vindas da Bolívia. Nós somos colocados entre os poucos países que vão ser capazes de manter o abastecimento da Ásia, principalmente da China, mas que diz que nós devemos, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguai, deter um percentual superior a 50% no mercado de grãos e um percentual muito considerável no mercado de carnes. Essa é uma boa notícia, gente. Uma boa notícia a largo prazo. Estou tentando botar band-aid em infecção? Não estou. Não estou tentando. Eu sou obrigado a transmitir a vocês aquilo que eu prego. Eu comandei forças de vendas maravilhosas e a todos eles eu dizia, me engana com a verdade e engane seus clientes com a verdade. Eu quero enganar vocês com a verdade. Estou enganando vocês com a verdade. A situação é preocupante? É muito mais preocupante se nós estivéssemos no segmento de transporte aéreo, hotelaria, turismo, excursões. Seria muito mais preocupante em vários outros. Restauração chega a dar pena de quem estiver nesse segmento. Mas nós estamos
entre os essenciais. Vamos sofrer? Claro que nós vamos sofrer. Será que vai ter gente que vai fechar? Sim, vai ter gente que vai fechar. Será que vai ter gente que vai crescer? Sim, vai crescer. Será que vai ter gente que vai ainda concentrar mais a demanda, como nós temos em vários produtos onde no máximo 3 empresas respondem por 50%? É possível, sim, não vamos afastar, mas o mais importante é de que nós vamos continuar. O mais importante é de que no segundo semestre, que vai ser mais patente as consequências dessa quarentena, mas ao mesmo tempo mais minimizadas, porque esperemos, se algum salvador de vidas não inventar de prolongar isso até as calendas gregas, será também onde nós teremos sinais de uma recuperação, princípios de recuperação. Nada que vá sanar o ano, mas algo que vai nos demonstrar que nós estamos seguindo adiante. Uma boa semana para vocês.